A 5 de dezembro de 2019, a revista National Geographic publicava um artigo sobre as 20 descobertas científicas mais importantes da última década. Essas descobertas traduziram o esforço e a dedicação de milhares de cientistas na sua procura e na sua pesquisa de encontrar os melhores meios e os melhores conhecimentos que se possam traduzir para o ser humano numa compreensão adequada das suas origens, numa transformação também dos elementos que estão à sua volta, para que a qualidade de vida de todos os seres humanos possa ser melhorada e desenvolvida. Entre as descobertas anunciadas, havia, por exemplo, a detecção em 2015 das primeiras ondas gravitacionais cuja existência tinha sido postulada por Albert Einstein em 1916, mas até então não tinham sido descobertas quaisquer ondas gravitacionais. Esta descoberta permitiu justamente aos cientistas perceber como é que a gravidade funciona e como é que se formam, por exemplo, a prata e o ouro. Uma outra descoberta relevante para o mundo da ciência foi a descoberta de milhares de novos exoplanetas através do telescópio espacial Kepler da NASA. Este telescópio descobriu desde 2009 a 2018 cerca de 2.700 exoplanetas. Por exemplo, em 2017, os cientistas descobriram o TRAPPIST-1, um sistema de estrelas que fica a 39 anos-luz de distância do nosso próprio planeta e que alberga 7 grandes planetas do tamanho da Terra. Já em 2016, tinha sido também descoberto um outro planeta com o mesmo tamanho do planeta Terra, a orbitar próximo da estrela Próxima Centauro, que é a estrela que fica mais perto do Sol, ou seja, há apenas 4 anos-luz de nós. Mas não foi apenas no domínio da astronomia que estas descobertas foram efetuadas. Se pensarmos também no domínio da arqueologia bíblica, foi descoberto em 2016 o primeiro cemitério filisteu, que contribuiu para compreender melhor este enigmático povo que habitava na Palestina, ainda antes do povo de Israel ter entrado na Terra Prometida. Outras descobertas que vinham neste artigo da National Geographic diziam respeito à genética, à física, à biologia, à medicina, à ecologia e que mostravam como é que o conhecimento humano tem avançado para uma melhor compreensão da nossa história, dos elementos que estão relacionados com o nosso espaço e com o mundo em que vivemos. Nós hoje vamos justamente falar nesta procura de conhecimento, nesta busca de conhecimento em que o ser humano está envolvido. Uma busca que não é apenas o resultado dos seus esforços, é também, digamos, o resultado da sua própria essência. Vamos ainda salientar a importância bíblica de que, apesar daquilo que procuramos, há algo que está ainda mais dentro de todas as nossas buscas. E nós vamos compreender como é que a Bíblia nos orienta nas nossas próprias pesquisas, na nossa própria procura de sentido, no nosso próprio conhecimento da nossa história, no conhecimento de nós próprios, do universo que nos rodeia. E por isso eu gostaria de vos convidar a abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, e vamos ler o capítulo 55. Isaías, capítulo 55, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7. E diz-nos assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos.
eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O ser humano pode ser caracterizado, entre outros aspectos, por um ser em busca e um ser que busca. Um ser que procura compreender e que procura também compreender-se. A procura por algo ou por alguém está na gênese do que nos define e tanto a nível ontológico como a nível das atividades em que estamos envolvidos. Sejam essas atividades a nível profissional, nível cultural, desportivas, sociais, de lazer ou outras. Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, está marcado indelevelmente pelas nossas buscas. A busca por justiça, a busca por amor, por superação, por realização pessoal, por reconhecimento, pela paz, pela felicidade, por segurança, por divertimento, por equilíbrio ou por qualquer outra coisa, mostra justamente que nós somos seres em busca, seres que buscam. E nesta época que é marcada pela internet e por todas as nossas pesquisas que nós fazemos, não é sem sentido que os nossos motores onde nós procuramos todas as informações e todo o conhecimento que temos e que dão acesso à internet se chamem justamente motores de busca. E esta tendência para procurar, para investigar, é algo que está inscrito na nossa própria essência e que vem desde a criação. É algo que nos foi dado por Deus. Deus, como um ser relacional, também é um ser que busca. É um ser que busca ir ao encontro das suas criaturas. E Ele partilhou connosco essa sua característica de procura. Por isso, nós procuramos relacionamentos, procuramos conhecimento, procuramos crescimento, desenvolvimento, perfeição. Procuramos ir ao encontro de ultrapassar os nossos desafios. Por outro lado, as nossas buscas são também o sentimento das nossas falhas, das nossas limitações, das preocupações que nos rodeiam, das nossas necessidades, dos nossos objetivos. Nós poderíamos, inclusive, dizer que todas as nossas buscas são, de alguma maneira, o resultado da nossa sede interior. Daí que nós poderíamos questionar, como muito bem o fez José Tolentino Mendonça, quando ele pergunta: o que é que a nossa sede nos ensina? Que fonte ela ilumina e esclarece? Será que fazemos da nossa sede uma escola do verdadeiro conhecimento nosso e de Deus? Ou, pelo contrário, aceitamos viver à míngua de água, procurando mascarar uma sede que não escutamos? A passagem bíblica que nos serve de reflexão, Isaías 55, começa justamente por evocar a sede interior da humanidade. Isaías traduz, por palavras suas, aquele que é o sentir de Deus. E ele começa a sua intervenção através de uma palavra hebraica, a palavra roi. E a palavra roi é uma palavra que traduz justamente a noção de alarme. Também pode traduzir o pesar, uma ameaça ou uma aflição. Daí que nas nossas traduções, esta palavrinha hebraica possa ser traduzida de várias maneiras. Por um A, com um ponto de exclamação, por um O, também por um ponto de exclamação, ou até, nas traduções mais dinâmicas, seja traduzido, por exemplo, pela expressão ouçam, também com um ponto de exclamação. O objetivo de Isaías, ao começar desta maneira, é atrair a nossa atenção para algo que é fundamental. Ou seja, é um convite de Deus para que prestemos atenção ao que Ele nos vai dizer. E o que Deus está a dizer aqui em Isaías 55 é muito simples. Não nos desviemos nas nossas buscas. Não percamos o nosso sentido. Não nos desorientemos. Já o filósofo Kovarsik assinala: toda a pergunta pelo sentido da ação humana,
O perguntar pelo sentido do processo do mundo, na totalidade, exige um conceito de Deus. Por isso, toda a busca em que nós estivermos envolvidos tem que satisfazer, tem que ir ao encontro dessa sede interior, tem que nos levar ao encontro daquele que dá sentido e que nos pode esclarecer em todas as nossas buscas. Senão, como afirma Isaías, toda a busca será um esforço inglório que nos deixará vazios, que nos afastará do nosso verdadeiro propósito e que nos privará também da vida. Logo, o convite de Deus para ir a Ele, no versículo 3, aqui em Isaías 55, onde diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, não é apenas para que nas nossas buscas nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, mas é também para que nas nossas buscas nós vamos ao encontro da vida eterna. Aliás, o próprio profeta Isaías define logo à partida o ser humano como um ser falido. Ele vai dizer: vós os que não tendes dinheiro. O ser humano é um ser falido. E há até aqui um paradoxo. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai. Para salientar que a busca que Deus está a oferecer é algo de extremamente valioso e de essencial. É algo que nos pode ajudar nas nossas próprias procuras, nas nossas próprias pesquisas. As grandes descobertas, as grandes pesquisas em que a humanidade está envolvida, correm o risco de criar uma ilusão de progresso, uma ilusão de crescimento, mas podem também afastar o ser humano cada vez mais do propósito para o qual ele foi criado. Podem afastar cada vez mais o ser humano de Deus. Daí que Isaías, no versículo 6, e nós já lá iremos mais atentamente a esse versículo, ele diz: buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto Ele se pode achar. Não porque Deus se esconda quando o procuramos, mas porque nós, nas nossas buscas, nos podemos afastar definitivamente da sua presença. Já Anselmo Borges, no seu livro Deus e o Sentido da Existência, faz eco da reflexão do filósofo agnóstico polaco Leszek Kolakowski. E este filósofo afirma o seguinte: o mundo, sem Deus dos nossos dias, é sentido como um caos opressor e eterno. É um mundo privado de todo o sentido, de qualquer orientação, sinal de direção e estrutura. Sim, nós somos seres em busca. Somos seres que buscam. Mas sem uma centralidade que nos oriente, que nos defina, que perspective a maneira pela qual nós procuramos, as nossas buscas ficarão vazias, não serão incapazes de responder à nossa sede interior e vão nos deixar num vazio insustentável e longe de alcançarmos os nossos objetivos. É por isso que Isaías começa, logo desde o início do capítulo 55, com essa palavra para nos chamar a atenção. Em seguida, Isaías vai usar um outro procedimento. Do versículo 1 até ao versículo 7, nós podemos contar 13 verbos no imperativo. Encontramos logo no versículo 1, 5 imperativos. No versículo 2, 1 imperativo. No versículo 3, 3 imperativos. No versículo 6, 2 imperativos. E no versículo 7, outros 2 imperativos. Num curto espaço de texto, 13 verbos no imperativo. E esta quantidade de verbos no imperativo traduz justamente a urgência que Deus tem em chamar a nossa atenção para um buscar correto. Traduz também a necessidade do ser humano de reconhecer que toda a busca precisa ter uma escala de prioridades. Há uma prioridade em todas as nossas buscas. E essa prioridade é dada justamente por este verbo que está no versículo 6, buscai o Senhor, o verbo darash. É um dos 3 verbos que normalmente aparecem na Bíblia para a intenção de buscar a Deus. Os outros 2 verbos são o verbo bakesh e o verbo shahar. Mas estes verbos indicam normalmente a procura
da vontade de Deus e dos seus preceitos. Ou seja, buscar o Senhor é buscar, em primeiro lugar, conhecer qual é a sua vontade e os seus preceitos. Mas eles não ficam por aí, neste sentido. E como muito bem o traduz Abraham Heschel, não se trata apenas de colocar uma questão, de pedir uma informação, mas de se dirigir diretamente a Deus com a intenção de se aproximar dele. Não é uma informação que se procura, é uma experiência que se deseja. Daí que o uso deste verbo, tendo o Senhor como sujeito, traduza justamente uma necessidade. A necessidade de buscar ao Senhor. Isto podia parecer-nos estranho, porque o povo de Deus é, por natureza, um povo que deveria buscar ao Senhor. Porém, o livro de Isaías mostra-nos que justamente este verbo, o verbo darash, é utilizado em buscas pelo povo de Deus aqui no livro de Isaías de maneira estranha. Comecemos, por exemplo, pelo capítulo 8 e o versículo 19. Nesse capítulo 8 de Isaías e versículo 19, o mesmo verbo, darash, vai ser usado numa busca que é salientada pela procura do povo de Deus. Capítulo 8 de Isaías, versículos 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará um povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. O verbo que aqui está por consultar é o verbo darash, o verbo buscar. E aqui temos uma busca que se fazia no tempo do profeta Isaías, em que uma parte do povo que vivia na idolatria consultava justamente os astrólogos, os necromantes, os espíritas, em lugar de consultar o seu próprio Deus. Aqui temos uma busca que estava desorientada, que iria dar um mau resultado na sua solução. O verbo darash é ainda utilizado numa outra passagem que nós encontramos no capítulo 31 de Isaías. Isaías capítulo 31 e o versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. A segunda vez que este verbo é aqui utilizado, no exemplo que estamos a mostrar, dá-nos a indicação de que o povo de Israel buscava socorro, buscava segurança no Egito. O pequeno Estado judaico estava no meio de uma luta política e militar entre duas grandes potências da região. Os assírios, a norte, os egípcios, a sul. E o reino de Judá já tinha experimentado uma invasão assíria durante o reinado de Ezequias. E, portanto, a busca por segurança e por sobrevivência levou que o povo de Israel considerasse que era importante para eles buscarem essa segurança e esse apoio no Egito, porque tinham um exército numeroso que poderia fazer face ao poderoso exército assírio. E Isaías critica também nesse capítulo 31 essa busca desorientada, porque na verdade o povo de Deus deveria compreender que é aquele que lhe deu origem, aquele que o sustentou no deserto, na sua travessia até à entrada em Canaã, aquele que acompanhou o povo de Israel durante o tempo em que ele já estava na terra prometida. É esse Deus que eles deveriam acorrer em busca de socorro, em busca de segurança e não confiarem, sobretudo, no Egito. Por isso, poderia parecer estranho que Isaías, neste capítulo 55, apelasse ao povo de Deus que buscasse ao Senhor. A nós pode parecer que isso é automático. O povo de Deus normalmente busca ao Senhor. Mas Isaías 55 e o livro de Isaías alertam-nos para o facto de que até mesmo os crentes, até mesmo o povo de Deus, pode estar envolvido em pesquisas, em buscas que são irrisórias, insensatas e que não vão dar o resultado esperado, porque justamente elas não têm como prioridade
aquele que pode dar a orientação, o significado e o sentido a todas as nossas buscas. Por vezes nós próprios, como crentes, corremos o risco de orientarmos as nossas buscas, de procurarmos as nossas respostas, de preenchermos as nossas necessidades através de elementos que estão ou claramente em oposição com aquela que é a vontade de Deus, como era o caso do capítulo 8 e do versículo 19 de Isaías, onde a idolatria era preponderante, ou em buscas que constituem um engano pela aparência que elas dão, como era o caso do capítulo 31, em que Israel buscava o apoio do Egito. E por isso é fácil, como crentes, nós iludirmos com os conhecimentos que nos estão acessíveis, com as soluções aparentemente confiáveis que nós podemos encontrar à nossa volta, mas se essas soluções, se essas respostas não se situam justamente num quadro no qual a experiência de Deus seja uma realidade efetiva, elas não passam de respostas artificiais que não vão ao encontro do problema principal. E o problema principal é a nossa sede interior. E não apenas elas não vão ao encontro da satisfação desse problema principal, como correm o risco de nos afastar da perspectiva e da orientação divina. É por isso que Isaías convida a uma mudança radical. E ele diz no versículo 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Logo, o buscar ao Senhor concretiza-se, em primeiro lugar, por um abandono de posições que nos podem até ser muito queridas, às quais nós nos apegamos por vezes tão intensamente. Nós constatamos, quando lemos a Bíblia, que, por exemplo, a igreja primitiva tinha muita dificuldade devido à sua composição inicial, que vinha justamente do substrato judaico, habituado a séculos de tradição, de a exclusão dos gentios do seu meio. Dizia eu que a igreja primitiva tinha uma grande dificuldade em aceitar que os crentes de origem gentia pudessem integrar essa mesma igreja apenas pelo batismo. E nós assistimos nas epístolas e no livro dos Atos a uma tentativa de imposição da circuncisão e de todos os costumes judaicos a estes crentes gentios. No tempo de Isaías, parecia à esmagadora maioria do povo judeu que uma aliança com o Egito era a única forma que eles tinham de fazer face à cobiça assíria. Ora, Deus caracteriza as pessoas que buscam, mas que buscam fora da sua orientação, que buscam fora da relação que deveriam manter com Ele, caracteriza-os de ímpios e de iníquos. Por isso, muitas vezes, nós apegamos-nos a ideias, a opiniões que não são sustentáveis do ponto de vista divino. Daí que Isaías, ao nos exortar a buscarmos ao Senhor, nos diga que, em primeiro lugar, essa busca do Senhor tem que contemplar a possibilidade de termos que nos desembaraçar, ainda de ideias muito queridas, ainda de ideias que tínhamos defendido energicamente, mas que não estão de acordo com o ponto de vista divino, de uma conversão dos nossos pensamentos. E essa conversão dos nossos pensamentos implica o percebermos e perspectivarmos o presente e o futuro a partir do nosso posicionamento face a Deus. E não apenas do nosso posicionamento humano. Daí que dos versículos 8 até ao 10, Isaías vai dar-nos uma série de razões pelas quais é de superior interesse humano buscar ao Senhor. E essas razões são dadas pelas palavras porque. Porque, diz logo ele no versículo 7, porque Deus é rico em perdoar. No versículo 8, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Porque no versículo 10 diz ele, assim como descem a chuva e a neve e para fecundar a terra, a palavra de Deus pode fecundar também a nossa vida.
Logo vamos analisando estas razões. Primeira razão, buscai o Senhor e convertamos-nos, abandonamos os nossos pensamentos em primeiro lugar, porque Deus é rico em perdoar. Quando nós buscamos a Deus e nos damos conta da nossa fragilidade, nos damos conta da inutilidade de muitos dos nossos argumentos e dos nossos pontos de vista que tão energicamente sustentámos no passado para defendermos pontos de vista e posições que, afinal de contas, não estavam em consonância com a vontade de Deus para a nossa vida, nem para o coletivo da Igreja. Quando nós percebemos isso e percebemos que Deus nos perdoa e percebemos que a misericórdia de Deus nos restabelece, nós somos mais capazes de ter a mesma atitude para com aqueles que muitas vezes, nas suas posições, ou estão errados, ou têm posições diferentes da nossa. Poderão estar certas ou poderão estar erradas, mas elas passarão a ser alvo da nossa atenção e da nossa misericórdia. Em segundo lugar, Isaías assinala que buscar ao Senhor equivale a transcender os nossos pensamentos. E esse versículo 8, em que diz os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é uma oposição ao versículo 7, em que estava a dizer que o perverso e o iníquo deviam deixar os seus pensamentos. A experiência da conversão é justamente a transformação radical da maneira de pensar humana, de ver as coisas apenas do ponto de vista humano para passarmos a vê-las do ponto de vista divino. Algo a que o apóstolo Paulo denomina possuir a mente de Cristo. No livro dos Atos dos Apóstolos, Ellen White assinala na página 268 o seguinte: Deus não fixa limite para o progresso dos que desejam ser cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Deus não fixa limite para o progresso daqueles que desejam conhecer a sua vontade. Daí que Isaías nos oriente a que, através dessa busca do Senhor, dessa experiência com Deus, saibamos transcender os nossos pensamentos. E, em terceiro lugar, Isaías assinala que, tal como acontece com a neve e a chuva, que atuam como instrumentos de Deus para regar e para fazer fecundar a terra, o mesmo pode acontecer à existência humana através da palavra de Deus. A sua palavra será fecunda em nós, terá o propósito de nos guiar, de nos orientar, de fazer com que, através das nossas escolhas, possamos cumprir o propósito e a vontade de Deus para cada um de nós. É por isso que nesse versículo 11 deste capítulo 55, diz Deus: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esta palavrinha apraz é uma palavrinha interessante no livro de Isaías, porque ela é também utilizada no capítulo 44, ao fazer alusão de Ciro, o rei que ainda não tinha nascido, mas que seria o rei que haveria de fazer o que apraz a Deus, ou seja, haveria de cumprir o desejo de Deus de libertar o seu povo. E isso concretizou-se na realidade. Deus diz-nos: se tu me buscares, se tiveres uma experiência comigo, acabarás por realizar o que eu desejo acerca de ti. Não é essa realmente a razão pela qual nós existimos? Ir ao encontro do desejo que Deus tem para cada um de nós. Não é essa realmente a razão da existência da Igreja? Ir ao encontro do desejo que Deus tem para ela. Passava pouco do Natal de 2013, quando David Feigenbaum estava numa cama de hospital na Universidade do Arkansas, à morte. Ele estava com a contagem de plaquetas sanguíneas tão baixa que a menor pancada no seu corpo podia provocar uma hemorragia cerebral mortal. E a sua situação era tão dramática que o médico pediu-lhe para ele escrever numa folha de papel o seu testamento vital. Ele foi levado à pressa para fazer um ataque. As lágrimas corriam-lhe pela cara e iam ficando na bata
do hospital que ele usava. Pensou na primeira paciente que morreu aos seus cuidados como médico. Não acreditava que sobrevivesse ao ataque, mas sobreviveu. David lutava com uma doença, que é a doença de Castleman, uma doença autoimune, que se caracteriza pelo ataque das células imunitárias aos órgãos vitais. Não era a primeira vez que um surto desta doença lhe ameaçava a vida. Já tinha tido outras vezes em que isso tinha acontecido, mas sessões de quimioterapia de choque tinham-no ajudado a ultrapassar essas fases. Só que cada crise pela qual ele passava deixava-no cada vez mais fraco e debilitado. Este rapaz, aos 7 anos, tinha a ambição de ser um atleta de elite e concretizou realmente essa ambição quando começou a estudar na Universidade de Georgetown e integrou a equipa de futebol americano dessa mesma universidade. Depois de um mestrado na Universidade de Oxford, seguiu-se a morte da sua mãe no ano de 2004 por causa de um tumor cerebral. E aí David tomou a decisão de estudar medicina e enverdou pela Universidade da Pensilvânia e começou a estudar medicina. E quando, em 2010, teve o primeiro surto da doença. A doença de Castleman apresenta-se, como eu vos disse, como uma doença autoimune, mas também, em parte, como um cancro. Ela faz com que certas células, certas moléculas de sinalização imunitária, chamadas as citoquinas, se tornem hiperativas. No fundo, elas agem como se fossem caças a jato que atacam sistematicamente o seu próprio território. Apesar da doença, ele acabou por formar-se em medicina, fundou uma rede de médicos e de investigadores que começaram a procurar mais meios para não só compreender a doença, mas encontrar formas de a combater. Ele próprio se voluntariava para ir tomando medicamentos que davam resultado noutras doenças muito semelhantes e que pudessem provavelmente atenuar, digamos, os sintomas que ele padecia. Mas depois de ter passado por esta crise, aqui no Hospital do Arkansas, ele começou a notar nas suas análises algo que os médicos ainda não tinham explorado. Uma proteína chamada fator de crescimento vascular endotelial tinha um pico 10 vezes superior àquilo que era normal na sua vida comum. E ele percebeu que esse pico correspondia, portanto, às crises da doença. E logo ele tentou, através de um imunossupressor, o chamado sirolimus, contrariar essa proteína. Pediu a um médico que lhe receitasse esse imunossupressor e acabou por encontrá-lo a 1,5 km da sua casa. E realmente essa foi a descoberta mais significativa da sua vida. Há 6 anos que David não tem qualquer sintoma desta doença. Tornou-se professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia, onde ele dirige um laboratório de investigação e onde inscreve pacientes para ensaios clínicos do medicamento que lhe trouxe a vida de volta. Nós somos seres em busca. Somos seres que buscamos. E o profeta Isaías diz-nos que todas as nossas buscas podem ter sentido. Todas as nossas buscas podem concorrer para o bem da nossa existência, quando elas são submetidas à principal de todas as nossas procuras: a experiência que cada crente deve ter com Deus. Porque é a busca por Deus que traz sentido e traz plenitude, orientação a todas as nossas buscas. Que na nossa experiência religiosa nós deixemos que a conversão dos nossos pensamentos nos leve ao encontro do pensar e da vontade de Deus, para que todas as nossas buscas não apenas tenham sentido de vida, mas contribuam para que nos aproximemos cada vez mais da vida eterna.